Então, hoje, nós vamos refletir no capítulo 11 ainda, Amar ao próximo como a si mesmo, os itens 11 e 12, que falaremos sobre o egoísmo. Esse item vem logo após a lei do amor, que nós sabemos que é o maior ensinamento de Jesus, que é o amor universal entre todos os seres, aquele amor abrangente, generoso. Mas o egoísmo, sobre o qual refletiremos agora, o que é? O egoísmo é aquele amor exclusivo a si mesmo, quando a pessoa só pensa em si e não consegue pensar no próximo. É totalmente o contrário do que Jesus ensinou e exemplificou. E o egoísmo, ele se apoia na importância da personalidade, porque ele nos faz colocar acima de todas as outras criaturas. Ele não considera sentimento de ninguém, só o seu é que importa. Por isso, ele é considerado a chave da humanidade, porque ele gera sentimentos tão negativos que dificultam o relacionamento, que dificultam o amor fraterno entre as pessoas. E nós temos o egoísmo enraizado conosco desde o início, pois quando nós estávamos nos tempos primitivos, que nós tínhamos o instinto de conservação, nós precisávamos, né, conservar a nossa própria vida. Nós tínhamos que aprender a gostar da nossa vida, gostar de nós mesmos, porque nós como espíritos, ainda não tínhamos desenvolvido a inteligência. Então, tudo que nós conseguíamos, tanto caça, tudo que nós conseguíamos naquela época, era só para nós. E ai de quem resolvesse tirar. Mas isso, com o passar do tempo, foi modificando, porque nós fomos desenvolvendo a inteligência e começamos a raciocinar, né? A ter essa facilidade do raciocínio. Com isso, nasceu em nós o livre-arbítrio. Quer dizer, nós começamos a pensar nas nossas escolhas. Nós temos responsabilidade dos nossos atos. E, através das nossas vivências, das nossas reencarnações, essas necessidades passam a serem morais. Não só necessidades materiais, mas também morais. Mas, imperfeitos que somos até hoje, ainda nos achamos importantes que os outros. Ainda nos achamos mais importantes que muitos outros. Ainda é o egoísmo que está conosco, porque ele, ele nos faz que a gente busque o prazer das coisas materiais, aqueles prazeres momentâneos, né? E isso prejudica a nossa caminhada espiritual. Porque nós vamos deixando de lado de buscar as nossas conquistas do espírito, nós vamos deixando de lado cada vez mais o nosso desenvolvimento moral. Porque aquela pessoa que não se preocupa com nada, não se importa com nada, não ninguém, sabe? O egoísta, ele não tá nem aí, como diz a moçada, né? Se está caro o alimento, se as coisas estão subindo, se a água, o gás está caro, para ele tanto faz. Se ele pode pagar, o problema não é dele. Os outros não importam para ele. Se ele respeita ou não as leis, aliás, para o egoísta, as leis só servem para ele, mesmo que ele não as respeitem. Se o problema não é com ele, não é dele, tanto faz, pouco importa. Às vezes, as pessoas egoístas até ajudam algumas pessoas. Ajudam naquelas, né? Ajudam desde que todos saibam que eu te ajudei também, né? Desde que essas pessoas não atrapalhem seus projetos. Porque dentro do egoísmo está muito forte também conosco o nosso orgulho, né? De querer nos mostrar que nós somos assim, nós podemos, nós estamos acima de todos, fazendo, desde que todos vejam que nós estamos ajudando, né? Eles querem levar vantagem, sempre. E o pior de tudo é que acabam passando esses ensinamentos como sendo certo para seus filhos, seus familiares. Foi por isso que Emmanuel, no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no começo desse item, ele nos ensina que o egoísmo é a chave da humanidade, porque ele impede o progresso moral e ele deve ser banido da Terra. A chaga é uma ferida que está aberta, aquela ferida que não se cicatriza, que não é curada, não é tratada, né? Então, por isso, nós entendemos por que Emmanuel compara o egoísmo como chaga da humanidade e que nós estamos até hoje tentando dominá-lo. A questão 913 do Livro dos Espíritos é, entre os vícios, qual que podemos considerar radical? E os espíritos nos respondem. Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Então, com essa resposta, nós entendemos que todo mal deriva do egoísmo, porque o nosso ego fala mais alto. Egoísmo, ego, né? Nós queremos estar sempre acima de tudo. E com isso, vai evidenciando todos os outros vícios que nós temos conosco. O orgulho, a vaidade, que muitas vezes é excessiva, o personalismo, etc. Mas nós estamos também num estágio em que sabemos que a felicidade, ela não é conquistada a qualquer preço. Porque nós não somos os únicos seres na Terra e nós vivemos em sociedade. Hoje nós estamos bem. Amanhã, ninguém sabe. Eu vou contar uma historinha. Ela é infantil, mas ela nos dá uma grande lição.
Essa historinha se chama A Ratoeira. Um rato, olhando pelo buraco na parede, vê o fazendeiro e sua esposa abrindo um pacote. Pensou logo em que tipo de comida poderia ter ali. Ficou aterrorizado quando descobriu que era uma ratoeira. Foi para o pátio da fazenda, advertindo a todos. Tem uma ratoeira na casa, tem uma ratoeira na casa. A galinha, que estava cacarejando e ciscando, levantou a cabeça e disse: Desculpe-me, senhor rato. Eu entendo que é um grande problema para o senhor, mas não me prejudica em nada, não me incomoda. O rato foi até o porco e disse a ele: Tem uma ratoeira na casa, tem uma ratoeira na casa. O porco olhou para o rato e disse: Desculpe-me, senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer, a não ser rezar. Fique tranquilo, que o senhor será lembrado das minhas preces. O rato dirigiu-se então à vaca, e ela lhe disse: O que é, senhor rato? Uma ratoeira? Olhe meu tamanho. Por acaso estou em perigo? Acho que não. Então o rato voltou para casa cabisbaixo e abatido, para encarar a ratoeira do fazendeiro. Naquela noite, ouviu-se um barulho, como de uma ratoeira pegando sua vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o que havia pego. Mas no escuro, ela não viu que a ratoeira pegou a cauda de uma cobra venenosa. Essa cobra picou a mulher. O fazendeiro a levou imediatamente ao hospital, mas ela voltou com febre. E todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada é melhor que uma canja. O fazendeiro então pegou seu cutelo e foi providenciar o ingrediente principal, a galinha. Como a doença da mulher continuava, os amigos e vizinhos vieram visitá-la. Para alimentá-los, o fazendeiro matou o porco. Mas a mulher não melhorou e muitas pessoas vieram visitá-la. Veio muita gente mesmo. E para alimentar todo aquele pessoal que veio, o fazendeiro sacrificou a vaca. Então, da próxima vez que você ouvir dizer que alguém está diante de um problema e acreditar que o problema não lhe diz respeito, lembre-se, quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre risco, porque os problemas dos outros também podem ser seus. Por isso, é preciso combater esse sentimento, essa chaga, como disse Emmanuel, porque nós temos que evoluir para o amor. E para isso, nós temos que procurar estipar esse sentimento conosco. E a grande ratoeira da nossa sociedade hoje é a violência, que é filha do egoísmo, pois queremos tanta coisa que negligenciamos tudo e todos. O objetivo da doutrina espírita é elevar a humanidade para que possamos continuar na Terra evoluída para um mundo de regeneração, além das coisas materiais. E por isso nós temos as lições de Cristo. Durante a nossa vivência, nós recebemos muitas influências materiais, devido à lei dos homens, ou seja, leis que a sociedade nos impõe como verdadeiras. Como, por exemplo, ainda hoje, para sermos aceitos em determinada roda de amigos, nós temos que nos vestir adequadamente, estar na moda e, se possível, ter roupas de marca. Tem clubes que só aceitam indivíduos se tiver muito dinheiro para poder pagar e entrar. Para ter bons relacionamentos, eu preciso ter um carro novo, preciso estudar nas melhores faculdades, porque, afinal, conhecendo gente de posse, eu posso me dar bem. Se meu amigo viaja para o exterior, eu também preciso viajar, não posso ficar para trás. Ainda hoje, a sociedade comanda muito da nossa vida, dentro da nossa vivência. Nós temos que tomar cuidado para não entrarmos nesse círculo vicioso. Porque neste lugar, a preocupação maior é ter, ter, ter. E nós nos esquecemos completamente de ser. Porque nós somos espíritos. E o que mais importa é a nossa caminhada espiritual. Muitas vezes, quando nos decepcionamos com alguma coisa, nós culpamos os outros, achando que eles foram culpados porque não eram bons o suficientes, porque eles não colaboraram conosco. Aliás, achamos que a culpa é sempre do outro, não nossa. Aí está, mais uma vez, o egoísmo presente em nossas vidas. E no próprio Evangelho, nós temos os exemplos de Pôncio Pilatos, que lavou as mãos, mesmo sabendo que estava agindo errado, condenando o inocente à morte, pensando somente nele, no seu cargo, no seu poder. Lembro da passagem que os judeus, irritados com a dominação romana, maliciosamente questionaram Jesus sobre o pagamento dos impostos, porque eles estavam tentando comprometer Jesus.
e querendo transformar o problema em questão religiosa. Mas Jesus, sabendo da intenção dos judeus, perguntou de quem era a imagem da moeda, na moeda, e eles responderam: a imagem é de César. E o mestre dá-lhes uma importante lição ao dizer: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E aí os judeus se retiraram. Qual o verdadeiro sentido dessa frase? Os homens devem sim atender suas obrigações da vida material, devem honrar seus compromissos, respeitar as leis, mas de nenhum momento devem deixar de descuidar do cumprimento da lei de Deus, porque nós temos que cultivar os valores que nos levam à perfeição. Vocês perceberam como o egoísmo está dentro de nós há milhares de anos? Porque nós fazemos tantas coisas sem nos darmos conta que é devido ao egoísmo, que nós somos peritos em apontar os defeitos dos outros. Nossa, fulano é arrogante. Nossa, aquela pessoa se acha. Nossa, olha isso, olha aquilo. Nós somos mestres em apontar. E os nossos olhos continuam vendados. E às vezes até culpamos Deus por algo que não aconteceu no momento e da forma que nós queríamos. Tudo isso é o egoísmo. E ele impede que nasçam em nossos corações sentimentos mais nobres, como a fraternidade, a caridade, e ele entrava o nosso progresso moral. Os espíritos superiores nos falam que o egoísmo é inerente ao ser humano e que, à medida que evoluímos, vamos nos libertando do materialismo e passamos a valorizar mais o lado espiritual. E é por isso que o Evangelho ensina que devemos ter coragem e força para combatê-lo. Coragem, pois é a qualidade necessária para vencer a nós mesmos, renunciar aos nossos caprichos, aos nossos interesses próprios em benefício do outro. Coragem para vencer o egoísmo, pois ele é a negação da caridade e o maior obstáculo à felicidade. Temos que buscar os nossos defeitos, nos melhorar, porque nós nos achamos perfeitos e não somos nada disso. E nós só vamos conseguir isso através das nossas reencarnações, porque é através dela que nós vamos aprendendo, através de muito estudo do Evangelho de Jesus. Vamos nos melhorando e nos despojando do egoísmo e, consequentemente, dos outros vícios. Que através das nossas reencarnações é que nós vamos incorporando a moral de Cristo, vamos entendendo o que ele quis nos ensinar. Os problemas que achamos que hoje não nos interessam, talvez em outra reencarnação, vivenciaremos o problema, passando por ele para sentir na carne, como se diz, né? Porque só a partir do momento em que nós vivenciá-lo é que nós vamos começar a despertar. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas para chegarmos à perfeição, na nossa trajetória, Deus nos oferece oportunidades de trabalhos de acordo com as nossas necessidades e através do nosso autoconhecimento, porque não existe lei do menor esforço. Jesus nos deixou exemplos como a prática da caridade desinteressada, a benevolência para com todos, a indulgência e o perdão das ofensas, compreendendo que muitos dos nossos irmãos não tiveram a mesma oportunidade de conhecimento que nós, e por isso devemos relevar a ingratidão dos que nos ferem. E esse processo de mudança interior, de autoconhecimento pelo qual passamos, é que vai nos tornar melhores. E aí nós vamos perceber que os nossos problemas, que achávamos que eram os piores, os maiores problemas de todo o mundo, acabam minimizados. Porque aí nós vamos desenvolver o interesse pelo próximo, e a partir desse interesse pelo próximo, nós vamos começando a ficar mais sensíveis para com o outro. Nós vamos entendendo, criando empatia para com as pessoas. E isso, gente, já é um grande passo que nós vamos ter dado rumo à nossa evolução e à evolução no nosso mundo. Só a partir do nosso autoconhecimento e dos ensinamentos de Jesus. Eu espero que eu tenha dito, que eu tenha dito façam vocês refletirem nessa semana.